Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao ato solene de inauguração do retrato do excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf na Galeria de Corregedores Gerais da Justiça do Estado de São Paulo. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença do nosso anfitrião nesse ato, excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Prieto, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, que nesse ato representa o governador, desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente, desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do tribunal, desembargador Arthur César Beretta da Silveira, presidente da Seção de Direito Privado, desembargador Vanderlei José Federighi, presidente da Seção de Direito Público, desembargador Francisco José Galvão Bruno, presidente da Seção de Direito Criminal, ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, ex-presidente do Tribunal de Justiça, ex-corregedor-geral da Justiça, também o ex-corregedor, desembargador Maurício da Costa Carvalho Vidigal, desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente do TRE e corregedor regional eleitoral, representando aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Bruno Lopes Menha, procurador-geral do Estado de São Paulo, área do contencioso geral, representando a Procuradora-Geral, Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo, desembargador José Maria Câmara Júnior, diretor da Escola Paulista da Magistratura, juíza Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados, desembargador Walter Baroni, vice-presidente da União Internacional de Magistrados, vice-presidente da APAMAGES, desembargador Afonso de Barros Faro Júnior, ouvidor substituto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juíza Ana Maria Bruguin, presidente do Instituto Paulista de Magistrados, conselheiro Eduardo Tuma, presidente do Tribunal de Contas do município, Dr. Wilson de Jesus Santos, ouvidor-geral da OAB Seção São Paulo, representando a sua presidente, coronel PM Miguel Elias da Fara, chefe da assessoria policial militar do Tribunal de Justiça, tenente Marina Mancília Carvalho dos Santos, representando o Comando Militar do Sudeste, Dr. Tiago Antônio Salvador, delegado de polícia, chefe da assessoria policial civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representando o delegado-geral de polícia, juiz coronel PM Antônio Augusto Neves, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Agradecemos ainda a presença de todos os desembargadores, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, advogados, advogadas, todas as autoridades civis militares aqui presentes, servidores da Justiça, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento e, por fim, eu peço aqui uma salva de palmas para ele, que é acompanhado da doutora Ana Luísa Liarte, é presidente do tribunal e foi corregedor-geral da Justiça no biênio 2021, desembargador Ricardo Mair Anaf. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro.
grande honra que convidamos o excelentíssimo desembargador Ricardo Mairanaf, acompanhado da desembargadora Ana Luísa Liarte, para promover o descerramento do retrato. Convidamos a desembargadora Flora Maria Nese Tossi Silva para, em nome da Corregedoria Geral, seus juízes e servidores, entregar um ramalhete de flores à desembargadora Ana Luísa Liarte. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Muito boa tarde a todos. É uma honra para a Corregedoria-Geral da Justiça, os juízes e servidores da Corregedoria receberem a todos nesta tarde festiva. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e homenageado desta tarde, desembargador Ricardo Mairanaf, na pessoa de Vossa Excelência, peço vênia para saudar os membros do Conselho Superior da Magistratura, as dignas autoridades, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos e servidores, todos já nomeados. Saúdo especialmente a querida desembargadora Ana Luísa Liarte, companheira e amiga de todos os momentos do nosso homenageado. Minhas senhoras e meus senhores, hoje nos reunimos em festa para cultuarmos uma das mais caras tradições desta quase sesquicentenária Corte de Justiça, a inauguração do retrato de um dos ícones da magistratura bandeirante na Galeria dos Corregedores Gerais da Justiça, o desembargador Ricardo Mairanaf. Embora singela, esta cerimônia revela o grato reconhecimento da instituição e, sobretudo, dos seus pares, pela imensa dedicação de Vossa Excelência ao Poder Judiciário paulista, vocação que já se descortinava no ano de 1985, na 5ª Circunscrição Judiciária de Jundiaí, quando juiz substituto, passando na sequência por Santa Fé do Sul, Cruzeiro, Mogi das Cruzes e São Paulo. Já como desembargador, em 2008, assumiu coordenadorias e presidiu comissões desta casa, tendo sido eleito presidente da Colenda Seção de Direito Público para o biênio 2014-2015 e, ao depois, por 2 biênios, eleito e reeleito como integrante do órgão especial. Guindado à Corregedoria-Geral da Justiça no biênio 2020-2021, hoje dirige o maior Tribunal de Justiça das Américas. E o faz, assim como fez na Corregedoria-Geral, com extrema responsabilidade e exclusivo respeito ao Poder Judiciário e aos seus integrantes, magistrados e servidores, aliás, sua maior preocupação. Aqui na Corregedoria-Geral da Justiça, verdadeiro laboratório de ideias, voltado constantemente à melhoria da infraestrutura do primeiro grau de jurisdição, Vossa Excelência fez saltar aos olhos sua inigualável capacidade administrativa. Dentre tantos e variados projetos, idealizou a queima da guia de custas, que propiciou o fim da fraude ao erário e, consequentemente, um acréscimo financeiro importantíssimo ao tribunal, a fim de que melhor seja prestada a jurisdição ao povo de São Paulo. E esse acréscimo orçamentário poderá ser ainda mais expressivo, se e quando o Legislativo Estadual aprovar o oportuno projeto de lei que trata do novo regulamento de custas no Estado de São Paulo, também idealizado pelo então Corregedor-Geral da Justiça, Ricardo Anaf. E convém que jamais se perca de vista que o biênio 2020 e 2021
ficará marcado como o período da pandemia, quando as expectativas quanto ao rumo do Poder Judiciário eram as mais sombrias. Mas Vossa Excelência, à frente da maior magistratura de primeiro grau do Brasil, com apoio incondicional e decisivo do então presidente, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, mais uma vez evidenciou o seu protagonismo e, em meses, propiciou a obtenção de impressionantes índices de produtividade, ainda que com os nossos prédios totalmente fechados. De minha parte, como testemunha ocular que sou, devo confessar que me deparei, após quase 4 décadas na magistratura, com o grande desafio de assumir a Corregedoria Geral deste majestoso tribunal. Foram momentos de grande expectativa, à mercê do novo que se avizinhava. Entre mentes, tão logo teve início a gestão, pude constatar a excelência do trabalho aqui desenvolvido pelo meu antecessor, o que tem tornado minha tarefa muito mais amena, recompensadora e fonte inesgotável de aprendizado. E justamente pelo trabalho incessante aqui desempenhado, pela dedicação incansável e pela obstinação de sempre aprimorar a prestação jurisdicional com brevidade e qualidade, melhorando, consequentemente, a vida do cidadão de São Paulo, é que hoje se inaugura o retrato de Vossa Excelência, nesta mais que centenária Corregedoria Geral, sua eterna casa, como verdadeiro preito de gratidão àquele que bem a representou e dignificou. Expressa, ademais, a homenagem mais concreta e palpável aos que, como Vossa Excelência e tantos outros que nesta galeria estarão perpetuados, contribuem e vêm contribuindo decisivamente para o engrandecimento e o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos demais poderes da República, tendo, em função disso, a reverência e a admiração de toda a família forense. Além de tudo isso, esta solenidade representa, especialmente, legítimo tributo de honra aos seus amados pais, senhor Maíra e dona Emília, que lhe moldaram o caráter, com dignidade e pertinácia, além do motivo de justo júbilo a Ana Luísa, sua confidente, incansável e incentivadora, assim como de orgulho aos filhos Rebeca e Ricardo, ao genro Leon e à nora Carolina, e aos adoráveis netos, Ricardo Neto, Mateus, Guilherme, Lili e Siena, refúgios de ternura e de amor. Saiba, meu caro amigo Ricardo, que são esses os sinceros sentimentos de todos os integrantes do Poder Judiciário de nossa terra, magistrados e servidores, dos quais sou apenas um singelo porta-voz. Que Deus o abençoe e muito obrigado por me ouvir. Nós informamos que o homenageado receberá os cumprimentos das autoridades que compõem o dispositivo de honra e depois de todos os convidados, através de uma fila que os senhores deverão formar a partir daquele lado, entrando por ali e saindo por este lado aqui da galeria. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Ricardo Maíra Nafi, atual presidente, corregedor no biênio 2020-2021. Boa tarde. Eu sempre leio todos os nomes, eu cumpro o protocolo em íntegro. Hoje eu vou pedir desculpas, eu não vou ler o protocolo, não vou cumprir o protocolo, melhor dizendo, porque confesso que Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, me emocionou, lembrou meus pais, meus amados pais, meus filhos e meus netos. Então, eu realmente estou um pouco emocionado. Eu vou pedir licença, saudar Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, vereador Fernando Antônio Torres Garcia,
saudar, em seu nome, todos os membros do Conselho Superior da Magistratura. Vou saudar Sua Excelência, o ministro Paulo Moura Ribeiro, em seu nome, saudar todos os magistrados de São Paulo. Saúdo Sua Excelência, o senhor secretário da Justiça, em seu nome, todas as autoridades do Poder Executivo. Saúdo meu caríssimo presidente do Tribunal de Contas do município, um homem que faz discurso num pé só, que eu admiro profundamente, em nome de todas as autoridades municipais. Saúdo todos os defensores públicos, na pessoa do Dr. Florisvaldo, defensor público geral. Saúdo a senhora presidente da Associação Paulista dos Magistrados, juíza Vanessa Ribeiro Mateus, em nome de todos os membros das associações aqui presentes. Saúdo em especial todas as senhoras, na pessoa da desembargadora Ana Luísa Liarte. Eu, como todos sabem, eu não preparo discursos, eu faço sempre de improviso. Eu assumi a Corregedoria Geral da Justiça com o sonho de ser corregedor. Realmente eu tinha esse sonho de ser corregedor. E, coincidentemente, eu e o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco fomos da Corregedoria no biênio 90-91, quando eu me apaixonei pela Corregedoria. Era um grande instrumento de realização no primeiro grau de jurisdição e um instrumento que nós conseguimos ver o resultado do nosso trabalho, que era uma melhora imediata, uma facilitação no trabalho de todos os juízes, todos os servidores. Eu fui eleito para a Corregedoria e substituí Geraldo Francisco Pinheiro Franco, o que foi um desafio imenso, pois um grande desembargador, foi um grande corregedor-geral da Justiça, e eu tinha a obrigação de dar continuidade àquele trabalho. E eu procurei fazê-lo da melhor forma possível. Não chegamos aos pés, por certo, de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, mas a Corregedoria enfrentou um biênio muito difícil. Aliás, não há Corregedoria. O Tribunal de Justiça, povo de São Paulo, povo do Brasil, com a pandemia. E o Conselho Superior da Magistratura, sob o comando de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, então presidente do Tribunal de Justiça, soube como lidar com a pandemia, como efetivar a prestação jurisdicional, que não poderia ter jamais solução de continuidade, naquele momento tão difícil. O Judiciário de São Paulo se pôs à frente. O Judiciário de São Paulo realizou sua tarefa, cumpriu o seu dever. E assim se sucedeu no biênio passado. O dever foi cumprido e nós muito realizamos na Corregedoria, como em outrora havia se realizado e como hoje se realiza nas mãos de Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fernando Torres Garcia. Mas ninguém realiza nada sozinho. E eu não sou exemplo dessa solidão ou dessa capacidade de assim realizar. Hoje, esse retrato que representa o biênio passado, ele não representa apenas o Corregedor-Geral da Justiça. Ele representa os juízes assessores da Corregedoria. Ele representa os funcionários da Corregedoria, em especial os juízes e os servidores da Corregedoria-Geral da Justiça. E, acima disso, representa todos os magistrados de São Paulo, todos os magistrados de primeiro grau, que se sujeitam à fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça, que cumpre as instruções normativas da Corregedoria-Geral da Justiça e que realizam a prestação jurisdicional no primeiro momento, à frente do tribunal e realizando
a pacificação de conflitos. Esse retrato representa tudo isso, e não apenas o corregedor-geral. Até porque, vamos e convenhamos, eu sou o mais feio de todos. Outro há de representar melhor. Então, eu gostaria de homenagear os vice-assessores do meu gabinete, doutora Fátima Vilas Boas Cruz, doutor Fausto José Martins Seabra, que me deixou muito contente hoje aqui comparecendo, a doutora Maria Cristina de Almeida Bacarim, doutor Ricardo Del Pisol. Da equipe de correição, doutora Adriana Porto Mendes, doutora Carla Temes Lagrota Germano, que também me deixou muito feliz, doutor César Augusto Fernandes, doutora Flávia Castelar Oliveiro, que está na atual equipe da Corregedoria, doutora Marcelena Bosch, doutor Cláudio Costa Leite, doutora Giovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto, doutor Felipe Esmanhoto Mateu, doutora Mônica Gonzaga Armoni, obrigado. A equipe do extrajudicial, doutor José Marcelo Tossi Silva, meu caríssimo amigo Marcelo, doutor Alberto Gentil de Almeida Pedroso, doutora Karen Cristina Fernandes de Oliveira, doutora Estefânia Costa Morim Requena, doutor José Modesto Passos, doutora Letícia Fraga Benites, e todos estão trabalhando hoje na atual Corregedoria. Gostaria de cumprimentar o diretor da Corregedoria Geral da Justiça e saudar o doutor Almir Braga Miras, que cuida com muita dedicação do nosso DICOGE, a diretora de apoio ao gabinete do Corregedor, a diretoria de apoio do gabinete do Corregedor, o senhor Reinaldo Antônio de Almeida, e o coordenador de expediente, o Kleber Silva Costa, aliás, que estão aqui desde a época que nós éramos assessores, né? Diga-se de passagem. E eu gostaria de cumprimentar do meu gabinete particular, que veio para cá, está comigo na presidência, a doutora Simone Rubio Tiusso, a doutora Flávia Meloni de Moura Rosa, hoje secretária da presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Tassiana Come e a doutora Patrícia Buccelli. Sem essas pessoas, não seria possível, jamais, o exercício de uma corregedoria na busca de eficiência. E essa eficiência jamais seria alcançada se não houvesse a compreensão dos meus pares, os mesmos pares que, por generosidade, me elegeram, e de todos os juízes de primeiro grau, que compreenderam as determinações, levaram a cabo as determinações, com sacrifício no início, como se falou, da queima da guia de custas, porque naquele momento a queima não era automática, a queima era manual, e se imaginar um juiz titular da vara tendo que destacar um servidor para fazer essa queima, era um serviço a mais e eram muitos processos e muitas guias. Mas nós tínhamos um problema muito sério de fraude e isso acabou se resolvendo, em especial, posteriormente, aí, com o apoio de Sua Excelência, o Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nós tivemos a queima automática da guia de custas, que foi efetivada pelo setor da tecnologia da informação, da STI. E, com isso, nós saímos de um recolhimento, uma arrecadação mensal de 29 milhões e fomos para cerca de 140 milhões. Posteriormente, com a queima em segundo grau e a extinção do D30, a assinação do D0, tivemos mais um acréscimo de 20 e tantos milhões mês. Isso representa uma autonomia administrativa do Poder Judiciário, um acréscimo na fonte 2, que diminui a dependência da fonte 1, sobremaneira importante a independência e autonomia do Judiciário, que não pode ser só no papel. Essa autonomia e independência tem que ser efetivada para que nós possamos
prestar o dever que nos incumbiu a Constituição, possamos, de fato, assinar como poder da República a prestação jurisdicional. Nós somos garantidores do Estado de Direito. E essa garantia do Estado de Direito vai da decisão mais singela à mais importante. Vai do julgamento do despejo por falta de pagamento a uma ação direta de inconstitucionalidade. Guarda o mesmíssimo peso para as partes. Aquele que é locador e tem seu imóvel locado e eu tenho uma inadimplência, e aquele é o único imóvel que ele tem, que ele trabalhou a vida inteira, e a renda da aposentadoria, essa sentença é a coisa mais importante do mundo. Da mesma forma, o juiz de família, ao julgar uma separação e tendo a disputa de bens, vai das ações das americanas ao tanquinho, que para aquelas partes é muito importante. Isso é garantia de Estado de Direito. Cumprimento da lei, cumprimento da Constituição, isso é o Estado de Direito. Sem invenções e sem criações outras para se julgar assim ou assado, por ideologia ou o que quer que seja. O juiz bandeirante julga na forma da Constituição e das leis e apenas e tão somente. Por isso que aqui em São Paulo, realmente, nós podemos ter orgulho da nossa casa, porque nós cumprimos a nossa missão, nós cumprimos o nosso dever e não deixamos nada a dever. Muitíssimo obrigado a todos, já agradeço imenso.